Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Hélida, professora de matemática, e sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula, nós iremos continuar aí com aquelas revisões, vamos entrar em outro assunto, um assunto que eu acho que é bem conhecido de vocês estudaram muito ano passado, que são as funções. Estudaram em função do primeiro grau, segundo grau, logaritmo, exponencial, né? Existem vários tipos de funções. Hoje eu vou dar uma ideia intuitiva do que é uma função, para depois a gente chegar nessas funções especiais. Tá bom? Então, se você pegar um caderno aí, quiser anotar tudo que eu vou passar para vocês aqui, é interessante porque depois, na hora de resolver as atividades, de estudar, você tem aí, né, suas anotações da minha aula, certo? Então, primeiro vamos começar aqui, né? Vamos ter uma noção intuitiva de função. Vamos pensar aí o que seria essa função aí na matemática. O nome já te indica alguma coisa, ó, função. O que você já pensa que seria uma função? Ó, a noção de função está presente em muitas situações do cotidiano. Trata-se de um conceito matemático que possibilita analisar como duas grandezas envolvidas em um determinado fato ou fenômeno se relacionam. Então, você vai pegar duas grandezas, duas coisas que você está medindo, e vai analisar como que ela está se relacionando, se uma está em função da outra. Tá? Então, vamos pensar aqui nessa primeira situação que eu coloquei, para a gente entender melhor. Olha, a Companhia Espírito Santanense de Saneamento cobra as seguintes tarifas para o fornecimento de água residencial padrão. Então, é assim, se você consumir até 15 metros cúbicos de água, você vai pagar R$ 1,76 por cada metro cúbico. Então, até 15. Agora, se você ultrapassar ali o 15, ó, de 16 a 30 metros cúbicos de água, você vai pagar já R$ 3,49 por metros cúbicos. Então, você vai pagar mais. Agora, se você consome lá acima de 30 metros cúbicos, você já vai pagar R$ 3,89. Ou seja, o que você vai pagar, tá vendo? O que você está pagando depende do quê? Do quanto você consome. Tá vendo que o que você paga por metro cúbico está em função do que você consome ali, ó. Ou seja, se você consumir, um exemplo, eu consumi 14 metros cúbicos de água. Quanto que eu vou pagar? Tá vendo? O que você consumiu depende ali, né, do... O valor que você vai pagar depende do que você consumiu. No caso ali, se eu consumir 14 metros cúbicos, eu estou aqui na primeira linha, tá vendo? Então, basta você pegar 14 vezes 1,76. Estou fazendo aqui, deu... Olha só, deu 14 vezes 1,76, deu R$ 24,64. É isso aqui que eu vou pagar. Agora, pense, se eu consumir 40 metros cúbicos, tá vendo que eu já vou pagar outro valor? Então, tudo está em função aí do que eu estou consumindo. Aí já vou pagar R$ 3,89. Então, você vai fazer 40 vezes, né? Agora, eu vou pagar R$ 3,89. Então, 40 vezes R$ 3,89 deu aqui R$ 155,60. Certo? Então, essa ideia inicial de função é que a gente fala que você tem ali, né, uma grandeza, no caso aqui é a tarifa, ó, a tarifa está em função do seu consumo. Tá? Então, o que você consome, aqui você vai ter uma tarifa diferente. O que você vai pagar depende do quanto você está consumindo. Então, mais um exemplo aqui. Na situação 2, ó, o comprimento C de um círculo depende do seu raio. Né? Por quê? Como a gente calcula o comprimento de uma circunferência? O comprimento é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó. Pega uma tesoura, corta aqui, imagina que você está cortando ali, aí você vai abrir aquela linha ali, vou até colocar de azul também. Ó, eu peguei aqui e cortei. Aí criou essa linha aqui, ó. Imagina que você pega tudo isso aqui e estica, tá vendo? Peguei isso aqui, estiquei. Isso aqui
É o que a gente chama de comprimento da circunferência. Como que você calcula? 2πr. Essa é uma fórmula da geometria lá que calcula o comprimento da circunferência. Né? Essa linha aqui, tá vendo? Como se a gente tivesse cortado e esticado ela. O comprimento, você concorda que o comprimento ele depende do valor do raio? Se eu falo para vocês, ó, o raio vale 2. Aí você vai fazer aqui, ó, 2 vezes o π, né, que é 3,14, vezes 2. Aí vai dar um resultado, que é 4 vezes 3,14. Deu 12,56. Aí eu falo, não quero raio 2, eu quero raio 7. Se o raio for 7, vocês concordam que o comprimento já vai dar um outro valor? Ó? 2 da fórmula, o π, que é 3,14, agora o raio vale quanto? 7. Agora já vai ter um outro valor, ó. 2 vezes 3,14 vezes 7. Deu 43,96. Ó, o que ele está falando? Que esse comprimento aqui, ele depende de quem? Ele depende do raio. Se o raio for 2, ele tem esse valor. Agora, se o raio vale 7, aí o comprimento já tem um outro valor. E assim por diante. Eu criei ali esses valores de raio. Pode escolher qualquer valor. Então, quer dizer que comprimento, ele depende de R, depende do raio. Ou seja, está em função de R. Né? Ele vive em função do raio. O raio que você colocar, ele vai ter um valor. Aí eu coloquei até outras situações aqui da matemática, onde a gente tem essas funções. Ó, o valor a ser pago na corrida de táxi é função do espaço percorrido. Não é isso? Agora você pega um táxi, né? Táxi ou Uber 99, você escolhe. Se você vai andar 30 quilômetros, um exemplo, você vai para Goiânia, 30 quilômetros, você vai pagar um valor. Ah, eu só vou até um setor próximo, vou só andar 5 quilômetros, você vai pagar mais barato. Ou seja, o valor que você vai pagar depende do tanto que você vai andar. Se você vai para Goiânia com um táxi, você vai pagar um valor. Ah, vou só para um bairro aqui do lado, né? Vou só no centro, 5 quilômetros, aí você vai pagar um valor, um outro valor, né? Então, a distância que você percorre ali é o que vai definir o valor que você vai pagar. Então, o dinheiro que você paga depende do tanto que você anda, certo? Aqui, vamos ver uma outra situação. A área de um quadrado em função da medida do seu lado. Então, vamos pensar aqui. Se eu pego um quadrado de lado 2, um exemplo, quadrado todos os lados iguais, certo? Qual que é a área? Não é lado vezes lado? 2 vezes 2? Então, dá 4 centímetros quadrados, metros quadrados. Agora, se eu coloco um quadrado, aumento o lado dele lá, eu vou dobrar o lado dele, vale 4, o que vai acontecer com a área? Vai mudar, porque a área, ela depende do valor do lado. Ó, se o lado mede 2, a área está medindo quanto? 4. Agora, se o quadrado ali mede 4, o lado, aí já muda o valor da área. Olha só, a área fica 4 vezes 4, dá quanto? 16. Tá vendo que aqui, esse valor aqui da área depende do valor do lado. Então, a área já deu 16. E aqui um outro exemplo, ó, o consumo de combustível de um automóvel é função, entre outros fatores, né, da velocidade. Então, que você consome de combustível depende lá da sua velocidade. Tá? Depende se você freia muito, né, muda muito a marcha. Então, esse consumo de combustível aqui está em função, né, de muitas coisas aí relacionadas ao carro. E um deles, né, um dos fatores seria a velocidade, certo? Então, essa é uma noção intuitiva. A gente está ainda entendendo o que significa essa palavra função. Agora, entrando aqui, vamos entrar dentro da matemática mesmo, né? Como a gente pode criar aí uma definição matemática para função. Ó, dada duas variáveis, x e y, em que x é a variável independente,
Então, x é independente e y é a variável dependente de x. Para cada valor de x, é possível associar um único valor de y. Então, y está em função de x. Como assim? Vou escrever aqui uma fórmula. Eu vou colocar assim, ó, y igual, vou colocar 2x menos 1. Um exemplo. Criei uma fórmula. Vocês concordam que se eu colocar x igual a 0, eu vou ter um valor de y aqui? Olha, se eu colocar x igual a 0, 2 vezes, ó, agora eu vou substituir ali o x por 0. Menos 1. Vou deixar o x de outra cor, para você entender que eu estou substituindo o x por 0. Ó, 2 vezes 0 dá 0, ou seja, o y aqui vale quanto? Menos 1. Beleza. Agora, pensa o seguinte, se eu colocar o x agora igual a 1, você acha que vai ter o mesmo valor de y? Não, né? Olha só, vamos colocar aqui. Qual que é a fórmula? Y igual a 2x menos 1. Então, a gente tem, né? Y igual a 2 vezes, qual que é o valor do x? 1. Ah, professor, por que que é 1? Porque eu escolhi aqui. Pode colocar x o número que você quiser. Eu escolhi 0, depois escolhi 1. O exercício vai te falar que menos 1, certo? Menos 1. Tá vendo? Aqui, onde tem x, eu coloquei 1. Então, primeira multiplicação, certo? 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1. Tá vendo que para cada x que eu vou colocar ali naquela fórmula, eu vou ter um valor de y, um único valor de y. Ou seja, esse y aqui, o resultado dele depende de quem? Depende de x. Por isso que fala que y é uma variável dependente, porque ela depende do x, e o x ele é independente. Ó, o x ele vale 0, então pronto, ele é 0. Aí, quando você vai lá substituir na fórmula, o y vale menos 1. Mas aí, quando o x vale 1, ele já não é mais menos 1, ele vale quanto? 1. Tá? Então, esse único valor aqui, ele é interessante porque a gente vai fazer depois, para a gente saber o que é uma função. Tá? Então, a gente coloca assim, ó. Isso aqui é um diagrama, tá certo? Eu coloquei um diagrama aqui. Aqui a gente coloca os valores de x, que a gente chama de A. Para cada valor de x, ó, tá vendo? Para cada valor de x que eu coloco, eu vou ter um valor de y, um único valor de y. Isso que é uma função. Então, para cada valor de x, você tem um único valor de y. Eu coloquei aqui alguns exemplos, alguns diagramas. Tá certo? Então, aqui, eu coloquei aqui diagrama A, lembrando que aqui a gente coloca os valores de x para a gente receber valores de y. Então, o que você vai ter que analisar? Você vai ter que analisar aqui os valores de x. Ó. Qual é a definição de função? Para cada valor de x, você tem um único valor de y. Então, acontece o seguinte, ó, esse valor de x aqui. Ah, professor, não tem número. Mas a gente só está analisando aqui esses diagramas, para a gente saber qual desses diagramas aqui é função, tá? Ó, quando você coloca esse valor de x aqui, que eu circulei, tá vendo? Ele vai ter esse resultado aqui, ó. Beleza? Quando você coloca esse valor aqui, ele vai ter esse resultado. E esse valor aqui, ele já vai ter esse resultado aqui. Tá vendo que sobrou 2 pontos aqui? Não tem problema, é porque eles não têm resposta. Mas todos os valores de x que você colocou têm um único resultado. E não sobrou ninguém. Então, a gente fala que isso daqui é função. Tá certo? Ó, vamos ver o exemplo 2 aqui. Esse aqui tem correspondente, esse aqui também tem correspondente e esse aqui também. Olha só, tudo mesmo. Não tem problema. O que importa é esse x aqui, ó. Porque o x, ele é um valor, olha lá, independente. Ele não depende de ninguém. Então, ele não pode sair 2 aqui, ó. Tipo esse aqui, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui saiu para esse e para esse aqui. E qual que é a definição de função? Ele não tem que ser independente, então ele não pode sair 2 aqui. Então, isso aqui não é função. Esse aqui, ó, esse tem apenas um e apenas um. Ok.
Esse aqui também é função. Esse aqui é função? Também é função. A figura 5. Olha, esse elemento tem um correspondente, esse elemento também tem um correspondente, só que esse indivíduo aqui, ó, sem ninguém. Pode acontecer isso? Não. Por que que não pode acontecer? Porque todos têm que ter um parzinho ali. Todo mundo tem que estar feliz com o seu parzinho. Se esse dali, né, sobrar, qual que é o que sobrou aqui? Esse de baixo aqui. Se esse aqui sobrou, então, infelizmente, isso aqui não é uma relação de função. Esse outro aqui, olha esse aqui, ó. Ele é pegador. Pegou vários, tá vendo? Saiu 1, 2, 3, 4. Não pode ser pegador. Não pode ter vários resultados. Então, isso aqui também não é função. Para ser função, você tem que fazer o seguinte, ó, para cada valor que você coloca, tem que ter apenas um único valor de y. Não importa se o outro lado ali está com todo mundo desse lado, mas cada um está separado, tá vendo? Não pode acontecer igual aqui na figura 6. Vamos fazer um exemplo numérico? Aqui, ó. Vamos fazer esse exemplo numérico aqui. Você vai entender melhor do que eu estou falando. Falou assim, ó. Dados o conjunto A, tá vendo? A gente trabalhou muito conjunto. Conjunto A. Quem é o conjunto A? Menos 3, menos 2, 0 e 3. O conjunto B, que é o menos 1, 0, 1, 2, 4, 5 e 7. E uma relação expressa pela fórmula. Ó, ele falou assim, y é igual a x mais 2. Com x pertencendo a A, ó, então x pertence a A, e o y pertence a B. Então, B é o valor do y. Aí ele quer que você faça um diagrama e verificar se é uma função. Você vai fazer o seguinte, ó, vai criar o diagrama A aqui e vai escrever aqueles números ali, que ele falou que é o x, ele falou, olha. Então, e lembra aqui, ó, isso que eu falei, é bom vocês ir anotando. Os valores de saída são os valores de x. O resultado é o y. Então, o que ele está falando aqui, ó. Vamos escrever aqui, menos 3, menos 2, 0 e 3. Agora, você vai ligar lá no ponto B. Quais são os pontos aqui do B? Olha lá, menos 1, 0, 1, 2, ó, menos 1, 0, 1, 2, 4, 5, 7. Escrevi tudo lá dentro. Agora que vem a questão, ó. O menos 3, ele vai ligar com quem? Ó, lembra que aqui são os valores de x, aqui são os valores de y? Sim. Então, como que você vai saber quem é o y aqui? Basta você pegar o menos 3 e substituir na fórmula que ele te deu. A fórmula é essa. Professora, vai ser sempre essa fórmula? Não. Né? Cada exercício vai te dar uma fórmula diferente. Para esse exercício é x mais 2. Então, você vai fazer assim, ó. Y é igual. Qual que é o primeiro valor de x lá? Ó, menos 3. Menos 3 mais 2 dá quanto? Menos 1. Você já sabe quem é o parzinho do menos 3. Quem é o cara metade dele, ó? Menos 1. Pronto. Ah, vamos ver quem é o parzinho lá do menos 2. A fórmula é a mesma, né? Só que agora o x vale menos 2. Menos 2 mais 2 dá quanto? 0. Olha só, menos 2 vai ligar com quem? Com o 0. Vamos ver agora o 0. No lugar do x agora, ó, no lugar desse x, eu vou colocar o 0 agora. Então, vai ficar 0 mais 2. Dá quanto? 2. Olha só. O 0 vai ligar com o 2. Agora o 3. Olha. 3 mais 2 dá quanto? 5. O parzinho do 3 é quem? Olha, tá lá atrás. 5. Professora, desse lado aqui sobrou o 7, o 4 e o 1. E agora? E agora nada. Deixa eles aí. Não tem par para eles, né? O que importa é que todos desse lado aqui, ó, o importante é que todos que estão lá nessa parte do x estejam felizes, né? Com o seu parzinho. Se todos têm apenas um par, tá vendo? Não pode ter mais que um. Apenas um. A gente fala que isso aqui é uma função. Porque para cada valor de x, você tem apenas um valor de y. Isso é a definição de função.
Aí existem as funções especiais que vocês já estudaram, que é do primeiro grau, segundo grau, logaritmo, exponencial, trigonométrica e várias outras. Tá? Então, para ser função, para todo valor de x, tem que ter apenas um valor de y. Aí é assim, ó, então já aproveitando aqui, esses valores de x, que está desse lado aqui, é o que a gente chama de domínio, tá? Tá no domínio, tá vendo? O espelho, né, o parzinho dele lá, o espelho é chamado de imagem, né? Como se fosse um espelho. Pensa, quem é o espelho do -3? É o -1. Então, é como se fosse a imagem. Esse pessoal que restou aqui, né, que são os isolados, sem par, eles são chamados de contradomínio, tá? Junto com os outros valores ali. A gente vai escrever aqui, ó. Primeiro, quem são os que fazem parte do domínio dessa função? A gente vai escrever assim, ó, domínio de f. Quem são os valores lá do domínio? -3, -2, 0 e 3. Só esses valores, beleza? Quem são os da imagem? Os da imagem, olha só, é só os que tem par aqui do y, tá vendo? Quem tem par? -1, 0, quem mais? O 4, não, o 4 não, o 4 não tem par não. O 2 e o 5. O 7, o 1 e o 4 são os isolados, os que não têm par. Por que não tem par? Porque não apareceu aqui nesse exercício, né? Então, deixa eles aí. Agora, vou pegar aqui. Agora, vamos pegar quem é o contradomínio, tá? A gente vai escrever assim, ó, contradomínio, CD, de F. Quem é o contradomínio da função? Contradomínio, pessoal, você vai pegar todo mundo que está aqui. Quem tem par, quem não tem par, todos. Tá? Então, tá vendo que eu circulei ali os que não tem par? Eles vão entrar no bolo ali do contradomínio também. Imagem é só os que tem par, só os que tem imagem, só os que está refletindo ali no domínio. Então, aqui vamos escrever tudo. Ó, vamos escrever -1, 0, 1, 2, 4, 5, 7. Tá vendo que agora entrou todo mundo? Até os que não tem par. Então, anotem aí, ó, os valores de x é o domínio, os valores que refletem o domínio é a imagem, e todos os valores que estão aqui no y é chamado de contradomínio, tanto os que têm pares ou os que estão isolados. Certo? Vamos voltar aqui na número 1. No exemplo número 1. Nos itens abaixo estão descritas algumas relações entre variáveis. Em cada caso, identifique a variável independente e a dependente. Tá? Então, vamos supor, o número de refrigerante que uma pessoa compra e a quantia a ser paga. Então, vamos pensar assim, ó, refrigerante, número de refrigerante. E o que você vai pagar, né? O valor que eu vou pagar. O valor, a quantia a ser paga, melhor, né? Quantia a ser paga. Então, se eu compro um refrigerante, eu vou pagar uma quantia, sei lá, vamos colocar um refrigerante de R$2. Se eu comprar 2 refrigerantes, eu vou pagar quanto? R$4. Se eu comprar 3 refrigerantes, eu vou pagar quanto? R$6. Ou seja, qual é a variável dependente? Vamos na dependente primeiro. Quem depende de quem ali? A quantia que você vai pagar não depende do número de refrigerantes, então a quantia a ser paga é a variável dependente e o número de refrigerante é a variável independente. Certo? O que você vai pagar, ela depende do quanto de refrigerante que você vai comprar. Olha, a letra B, a duração de uma chamada telefônica e o custo de uma chamada. Ó, a duração de uma chamada e o custo, ele não depende de quanto tempo você vai ficar na chamada. Então, isso aqui é a variável, né, dependente
porque ela depende lá de quanto tempo que você fica na chamada. E isso aqui é a variável independente. Pronto. Certo? Tranquilo aqui em relação a... É só você raciocinar um pouquinho, pensar um pouquinho se aqui depende de quem. Ó, o custo chamada, ele depende de quanto tempo. Se eu ficar 3 horas no telefone, né, se eu não tenho lá um plano, você vai pagar um valor. Agora, se você fala 10 minutinhos, aí você vai pagar um outro valor. Então, o que você vai pagar depende de quanto tempo você vai ficar lá na chamada. Vamos para o último exemplo que eu coloquei aqui, que falou assim, ó, dado uma função, aí você vai olhar assim, meu Deus, o que é isso? F, ele colocou assim, ó, f de x igual x ao quadrado mais 2x. Tá? Então, aqui não precisa se preocupar, porque ele está falando a mesma coisa que isso aqui, ó, y igual a x ao quadrado mais 2x, a mesma coisa. Porque f de x é a mesma coisa que você escrever y, é uma outra simbologia, tá? Então, não se preocupe ali, se aparecer f, a gente fala assim, ó, f de x. Esse parênteses aqui é o dx. E ele deu uma fórmula, tá vendo? X ao quadrado mais 2x. E ele pediu para você calcular isso aqui, ó, f de 2 mais f de 3 menos f de 1. Ixi, agora ficou difícil. Ficou não. Calma, que vai ficar fácil. É só você pegar. Ah, primeiro vamos calcular f de 2. Compara ali com f de x. O que você consegue perceber, ó, quando a gente coloca f de 2 com f de x? Quer dizer que f de 2, ele está falando para você colocar um x igual a 2. Ó, compara. F e F, parênteses, parênteses, 2 é o x e parênteses, parênteses. X é igual a 2. Então, sem ter medo aqui, ó. Então, quando você for calcular o f de 2, quer dizer que você vai pegar a fórmula e no lugar do x vai colocar 2. Vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. Né? Aqui tem um vezes. E calcula. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Ah, quem é o f de 3? Agora ele está falando, olha, no lugar do x, coloque 3. Aí você vai fazer o que está mandando. 3 ao quadrado, 2 vezes 3. Está entendendo o que eu estou fazendo? No lugar do x, o que eu estou colocando? 3. Ó, x ao quadrado, 3 ao quadrado. 2 vezes x. Quem é o x? 3. Então, no lugar do x, estou colocando 3. E resolve, continha. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. Que dá quanto? 15. E f de 1. Agora ele está falando, olha, vai lá no lugar do x e coloca 1. Tá bom, vamos colocar. No lugar do x, eu coloco 1. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. Dá quanto? 3. Aí ele falou, faça essa continha. Então, vamos fazer, né? Além de você calcular isso aqui, ele ainda quer que você faça isso. Já que quer, vamos fazer. Quem é o f de 2? Ó, f de 2 vale quanto? 8. Quem é o f de 3? Mais 15. Quem é o f de 1? Dá 3. Aí você vai pegar 8 mais 15 menos 3. Dá quanto? 20? 20. 23 mais 3, menos 3 dá 20. Então, aqui, quando ele pedir para você, F de 2, F de 3, o exercício pedir, ou sua prova, ele está querendo que você calcule, né, quando o x é 2, quando o x é 3 e quando o x é 1. Essa é uma forma diferente de escrever, mais elegante, né? Pessoal, então, nossa aula acaba por aqui. Nós temos uma aula hoje. Essa aula vai ser uma aula apenas para a gente revisar essa parte de função. Anotem aí o que foi importante, os exercícios, e me dá um ok aí nos comentários ou aonde você preferir aí se comunicar comigo, tá certo? Então, para a próxima aula, eu vou trazer exercícios relacionados a esse conteúdo e a gente começar a falar também das outras funções, certo? Então, um abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.